Vamos então para a palavra de Deus, irmãos. Antes de lermos a Escritura, eu queria orar com você. Podemos orar um tempo? Ore para que o Senhor fale por meio da sua palavra, mas ore também para que o seu coração esteja aberto, que o Senhor me dê graça para transmitir com clareza a sua palavra, que o Senhor nos repreenda com amor e que a sua palavra mude os nossos corações. Então vamos orar por esse tempo? Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de te servirmos mais uma vez nesse culto. Obrigado porque cantamos, ó Deus, ao Senhor nessa noite. Já oramos, já lemos a tua palavra. E agora mais uma vez, Senhor, nós iremos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar por intermédio da tua palavra. Que a sua palavra confronte os nossos corações, que ela mexa conosco, Senhor, que ela mude e entre nos lugares mais escondidos, naqueles lugares que nós mesmos não conhecemos, aqueles lugares mais pessoais que nós fingimos estar tudo bem. Que o Senhor alcance cada lugar escondido da nossa alma com a tua palavra. Fale nessa noite com a tua igreja, fale com o teu povo, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu sou limitado, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe das minhas limitações, mas por amor ao teu povo eu te peço que o Senhor fale pela tua palavra, que o teu povo reconheça a tua voz, não voz de homem, mas a voz do Senhor, que fala através do teu Espírito Santo. Fale, Senhor, conosco, fale com teu povo, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos para a quarta mensagem da nossa série Ídolos do Coração. Eu espero que esteja doendo menos em você do que em mim, porque Deus tem falado muito ao meu coração, e Deus tem confrontado muito o meu coração. Na primeira mensagem nós aprendemos que os ídolos roubam a nossa adoração que pertence somente a Deus. Nós vimos isso no texto de Ezequiel. Na segunda mensagem nós aprendemos que nós devemos amar somente a Deus e amá-lo de todo o nosso coração, porque Ele é o nosso único Senhor. Nós aprendemos isso no texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Na terceira mensagem nós aprendemos que o nosso coração está em guerra, e o nosso coração está em guerra por causa dos desejos dominantes que operam nele. Nós aprendemos isso por meio do livro de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Hoje nós vamos aprender o que acontece quando os ídolos dominam o nosso coração. E eu quero então te convidar a ler Gênesis capítulo 30. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 1 a seguir. É um texto um pouco longo, mas eu preciso ler toda essa narrativa para que você entenda tudo o que nós vamos falar. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1, capítulo 30 de Gênesis. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó.
Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. E lhe deu o nome de Asser. Nos dias da colheita do trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você essa noite, em troca das mandrágoras de seu filho. Raquel respondeu, verso 16: à tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: essa noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu a excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Atente-se para os versos seguintes. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Amém. Nós já oramos. Você sabe qual a diferença entre um desejo e uma necessidade? Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu explicar para você com uma ilustração. Imagine que você está sentado em um restaurante maravilhoso, aquele restaurante que tem os melhores pratos. Você olha o cardápio e deseja muito comer aquela carne suculenta, aquele melhor bife da casa. Mas de repente o garçom diz que aquela carne especial acabou. Você fica frustrado, mas pede um outro prato, quem sabe um peixe, e continua a noite. A carne era um desejo, não um desejo pecaminoso, mas era um desejo que você tinha. Agora imagine que nesse mesmo lugar, de repente começa um incêndio nesse restaurante. E naquele incêndio, a fumaça começa a tomar conta daquele ambiente. E de repente, fumaça para todo lado e você não consegue respirar direito. Aquela fumaça retira o oxigênio da sala, ou pelo menos diminui. Naquele momento, você esquece da carne que você pediu. Você não quer mais a bebida que acabou de chegar. Não quer mais a sobremesa. A única coisa que você quer é o quê? O oxigênio. Você quer respirar, porque o oxigênio é indispensável. Você entra em pânico, você luta, talvez agride, empurra quem estiver na sua frente para sair daquele lugar, derruba mesas. E por quê? Porque o oxigênio não é um desejo, é uma necessidade. Gênesis 30 não é uma história, irmãos, sobre fertilidade. Gênesis 30 é uma biópsia espiritual de um coração que parou de buscar em Deus a sua razão de viver e passou a buscá-lo em algo criado. Hoje nós vamos aprender com a história de Raquel. E a história de Raquel vai nos ensinar que o problema daquela mulher não era querer um filho. Desejar um filho é um desejo legítimo, é um desejo bom, não tem nada de errado com isso. O problema é que para Raquel,
O filho deixou de ser a carne no cardápio e passou a ser o seu oxigênio, o motivo pela qual ela gostaria e queria viver. Quando um desejo bom se torna a nossa razão de viver, nós matamos e morremos por ele. Foi isso que nós aprendemos em Tiago domingo passado. Nós gritamos com as pessoas, nós nos desesperamos, porque achamos que sem aquilo que tanto desejamos, a nossa vida acaba. A história de Raquel e de Lia não é apenas uma disputa familiar, é um espelho da alma humana, é um espelho do coração humano. Um ídolo do coração é algo bom que nós transformamos em algo supremo. Um ídolo do coração é algo bom que está diante de nós, que às vezes nós desejamos de uma forma natural, mas aquele desejo vai crescendo e crescendo até tomar um lugar no nosso coração acima de Deus. Para Raquel, a maternidade era o Deus que validaria a sua existência. Raquel não quer só um filho para glorificar a Deus. Ela quer um filho porque, conforme ela mesmo diz para o seu marido, me dê um filho, senão eu morrerei. O filho passa a ser então a razão, o foco da sua existência. Hoje nós vamos aprender, irmãos, o que acontece quando os ídolos dominam o nosso coração. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu pretendia fazer em uma só vez, mas as coisas foram clareando e eu vou fazer duas partes desse sermão. Hoje nós vamos ver a parte 1. Nós vamos ver duas verdades em 2 pontos, quando os ídolos dominam o nosso coração. A primeira dela, quando os ídolos dominam o nosso coração, as reais motivações pecaminosas que há nele são reveladas. Quando os ídolos dominam o teu coração, de alguma forma, as motivações que há no teu coração começarão a ser reveladas, sem mesmo que você perceba. Se você olha novamente para os versos 1 e 2, o texto diz que quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, ela teve ciúmes da sua irmã, e então ela chega para Jacó e diz: me dê filhos, do contrário morrerei. Então Jacó fica irado com Raquel, e Jacó diz assim: peraí, será que eu estou no lugar de Deus? Será que fui eu que a impedi de ter filhos? Irmãos, Raquel tinha tudo para ser feliz. Raquel tinha tudo que uma mulher gostaria de ter naqueles dias para ser feliz. Acompanhe comigo, e eu vou pedir para os meninos ali projetar. Olha para Gênesis 29, 17. O texto diz lá que Lia, é importante isso, não sei se você percebeu, mas Jacó tinha 2 mulheres, naquele tempo Deus permitia. Ele tinha Raquel e tinha Lia. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e foi enganado pelo pai de Raquel. E depois ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos por Raquel e 7 anos por Lia. O texto diz que Lia tinha uns olhos sem brilho, ou seja, parece que o semblante não era tão bonito. Porém Raquel era bonita e formosa. O texto também diz que Raquel era amada por Jacó. Olha para o verso 20, Gênesis 29, 20. O texto diz assim: por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Agora olha para o verso 30 de Gênesis 29. O texto diz: Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Raquel tinha tudo para ser feliz e contente, mas não era. E qual o motivo Raquel não era feliz? Porque Raquel era estéril. Olha para o texto do verso 31, capítulo 29, verso 31. O texto diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda,
ao passo que Raquel era estéril. Por ser estéril, Raquel queria filhos. E eu vou repetir: ter um filho é um desejo bom e legítimo. O problema é que, para Raquel, o filho deixou de ser a carne do cardápio e passou a ser o seu oxigênio. A pergunta sábia nesse caso é: quais eram as motivações reais do coração de Raquel de tanto querer ter filhos? Talvez você diga: mas pastor, toda mulher gostaria de ter filhos. Sim, provavelmente. Mas se você olha para o texto de Gênesis 29, 30, até o capítulo 35, você vai perceber reais motivações no coração de Raquel. E não eram motivações que glorificavam a Deus. Primeira motivação errada do coração de Raquel era inveja, ciúme. Olha para o verso 30, verso 1. Raquel viu que não dava filhos a Jacó. E o que acontece? Ela teve ciúmes de sua irmã. O sentido de ciúmes aqui é inveja. Não é ciúme carnal de uma esposa que tem ciúme do seu esposo. Aqui o sentido de ciúme era inveja. Ela tem inveja de sua irmã e ela diz a Jacó: me dê filhos. Raquel não conseguia se alegrar no fato de sua irmã ter filhos e ela não. Seu coração não tinha lugar para a alegria pela bênção da sua irmã. A inveja do seu coração era tanta que ela olhava para os outros e dizia: eu quero ter a mesma coisa e eu não tenho. Seu coração estava cheio de inveja e de ciúmes. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. É muito triste saber que há pessoas que não conseguem se alegrar com a bênção dos outros. Há pessoas que não conseguem se alegrar com a vitória dos outros, com a prosperidade dos outros. Às vezes a tua simples prosperidade pode causar mal-estar nos outros. O simples fato de ser abençoado por Deus pode causar nos outros um sentimento de revolta. E aí o problema não está no teu coração, está no coração do outro, que não sabe conseguir enxergar as bênçãos de Deus na vida do seu próximo. Tem muita gente com o coração de Raquel, que não consegue olhar para Lia e se alegrar nas bênçãos que Deus deu para ela. Elas acham que tudo de bom só devem acontecer com elas mesmas. E isso não é algo que glorifica a Deus. Tem pessoas que não conseguem ver o outro crescendo, prosperando. Tem pessoas que não conseguem ver o filho do outro sendo abençoado e o dele não. Raquel queria ter filhos, porque no fundo ela estava competindo com a sua irmã. E ela começa a fazer do desejo de ser mãe um ídolo no seu coração. Seu desejo desordenado, seu desejo dominante a fazia pensar que um filho era mais importante do que Deus. Raquel pensava que ela não conseguiria viver sem filhos. Para ela a vida não fazia sentido. Tem alguma coisa que você quer tanto, que pela qual, se você não tiver, a tua vida não faz sentido? Se você responder para si mesmo e disser: tem, pastor, então provavelmente você criou um ídolo no seu coração. O ídolo dominante no coração de Raquel começa a fazer com que ela olhe para o seu marido como se fosse o responsável por não dar a ela filhos. Então ela chega para Jacó e diz: dê-me filhos, do contrário eu morrerei. Corações dominados por ídolos são peritos em colocar nos outros as suas frustrações. Corações dominados por ídolos são peritos em externar para os outros aquilo que eles não conseguem encarar como não sendo a sua própria culpa. E então eles começam a dizer: eu não sou feliz, a culpa é sua. Eu não sou abençoado, a culpa é sua. Eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter por causa de você. Um coração dominado por ídolos, ele começa a terceirizar a culpa, que deveria não ser colocada em terceiros, porque às vezes a culpa não é de terceiros.
E às vezes a culpa nem é propriamente sua, é apenas algo dentro daquilo que nós chamamos de soberania de Deus. Lembra? Foi Deus que não deu, até aquele momento, a Raquel filhos. Foi Deus que a tornou estéril, e não Jacó. Mas o coração de Raquel olha para Jacó e diz: a culpa é tua, é por sua causa que eu não tenho filhos. Para Raquel, seu desejo dominante começa a distorcer a sua forma de pensar. Raquel não consegue mais pensar biblicamente. Raquel não consegue mais olhar para Deus e entender e lembrar que Deus é o autor da vida e que é Deus que dá e Deus que tira, que é Deus que faz a mulher ter filhos e é Deus que por alguma razão não faz. E Raquel começa a olhar para toda aquela situação e ela começa a esquecer o óbvio de quem conhece a Deus, que é Deus que abre a madre e é Deus que fecha a madre. Mas Jacó tira o seu pensamento de Deus e ela começa a colocar para seu marido. Para Raquel, ter um filho era mais importante do que a vida e do que o próprio Deus. Qualquer coisa que seja tão importante para você, ou mais importante para você do que Deus, isso se tornou um ídolo na sua vida. Qualquer coisa que você queira tanto, que o teu coração começa a ser dominado, a ponto de você dizer: sem isso eu não sou mais feliz. Isso pode estar sendo um ídolo no seu coração. Sua alegria estava nas coisas dessa vida, como na bênção de ter um filho e não em Deus. Queridos, os ídolos minam a nossa alegria em amar e servir a Deus. O texto diz que Jacó ficou irado com Raquel. E Jacó então diz: será que eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Jacó conseguia naquele momento ter a sua mente voltada para Deus e ele entende: Raquel, se Deus não te deu filhos, não é minha culpa. Será que eu estou no lugar de Deus? Enquanto Jacó entendia que Deus dava filhos, Raquel não conseguia enxergar Deus. Ela olha para tudo pela pura esfera humana. Ela começou a acreditar em algo errado. Os ídolos nos fazem acreditar em mentiras. Ela começou a acreditar que era Jacó e não Deus que controlava sua fertilidade. De novo, ídolos te fazem acreditar em mentiras. Eu quero tanto, eu desejo tanto, que eu crio na minha mente as mentiras que eu quero acreditar, ou acredito nas mentiras que alguém me vende, porque aquelas mentiras satisfazem o meu coração idólatra. E então Raquel decide mudar a situação por sua própria força, por sua própria capacidade. E ela faz isso de duas maneiras. Ela tenta de duas maneiras diferentes alcançar o desejo do seu coração, que agora era um desejo dominante. A primeira coisa que Raquel decide é se utilizar de um costume da época, oferecendo a sua serva Bila para deitar-se com Jacó e engravidar. Deixa eu te explicar isso. Naqueles dias, havia um costume que as mulheres dos patriarcas tinham servas. Uma delas era essa mulher chamada Bila. Ela era serva de Raquel. E naqueles dias usava-se o seguinte costume: uma serva engravidava, seja do patriarca, do seu dono ou de um outro homem, e se ela tivesse o seu filho nas pernas da sua senhora, ou seja, quando a criança nascesse e fosse direto para as pernas da sua senhora, aquele filho, por direito, não era da mãe biológica, era daquela outra. Raquel se utiliza disso. Olha para o verso 3. Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E é isso que ela faz. Quando desejos dominantes do nosso coração
começam a se tornar ídolos no nosso coração, nós começamos a agir por nossas próprias capacidades e começamos a tentar ajudar Deus a fazer aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Quantas vezes eu já tive que aconselhar pessoas que tentaram ajudar Deus. Ah, pastor, as coisas não estavam dando certo e eu fiz isso aqui, e eu contei com a bênção de Deus, eu acho que Deus me abençoou. Será? Será que não é você querendo dar uma mãozinha para Deus? Será que não é você querendo satisfazer os desejos do seu coração? E nos desejos do seu coração você começa a colocar Deus onde Deus não está. Foi isso que Bila fez. Ela se utiliza do costume da época para tentar dar uma mãozinha para Deus, já que ela era estéril. Sabe, uma outra motivação pecaminosa do coração de Raquel? Ela entra num espírito de competição para uma satisfação pessoal e não para a glória de Deus. No verso 8, quando ela já consegue esses filhos não biológicos, Raquel disse, no verso 8: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Raquel não estava preocupada em agradar a Deus, contanto que os seus desejos fossem atendidos. Ela estava preocupada com a sua própria reputação. Ela estava preocupada com o seu status, com Deus atender aquilo que ela tanto queria. Ela estava preocupada em ser melhor do que Bila, do que Lia. Ela estava preocupada em ganhar a competição com a sua irmã, que naquele momento gerava mais filhos do que ela. Para muitos, irmãos, o que basta é as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Sabe por que que tem igrejas superlotadas em campanhas? Sabe por que a Universal do Reino de Deus está cheia de pessoas lá? Porque prometem para elas aquilo que elas tanto gostariam de ter. Venham para cá, aqui vocês terão um carro novo, um apartamento novo, aqui vocês terão tudo que o coração de vocês deseja para que vocês sejam felizes. E geralmente essas igrejas são cheias. Universal, Internacional, as neopentecostais. Por quê? Porque estão prometendo tudo aquilo que o coração humano deseja fora do plano de Deus. Então venham para cá e vocês serão atendidos. Essas pessoas não estão atrás de Deus, elas estão atrás das bênçãos de Deus, mas não do Deus da bênção. E é justamente a propaganda, o marketing que eles fazem. Venham para cá para vocês receberem as bênçãos de Deus. Mas não há preocupação em agradar o Deus das bênçãos. Isso não é de hoje. Essa estratégia começa em Gênesis. Raquel foi enganada nisso aí. Deus se tornou apenas um talismã para muitos. Para muitos, Deus se tornou um guru da sorte, apenas um doador de bênçãos. E isso não é novo. Quando Jesus está pregando para os seus discípulos, Jesus começa a pregar um sermão mais duro. E o texto diz que antes as pessoas o seguiam por quê? Por causa dos milagres e por causa da multiplicação dos pães. O que é que as pessoas queriam? Curas e pão. O que é que... E quando Jesus percebe aquela multidão, Jesus começa a pregar um sermão bem duro. E as pessoas começam a ir embora. E alguém diz: Senhor, as pessoas estão indo embora, o sermão está muito duro. Jesus diz: vocês não querem ir também? E aí um diz: mas Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Ali nós temos então dois grupos. O grupo que caminhava com Jesus porque queria bênçãos, queria cura, queria prosperidade, queria pão multiplicado. E temos um outro grupo, que era o grupo que estava ali agora, porque reconhecia que em Jesus havia palavras de vida eterna. Qual é o grupo que a igreja precisa estar?
A igreja precisa estar no grupo que deseja palavras de vida eterna, porque estando no grupo de palavras de vida eterna, a nossa alma estará alimentada, e Deus pode trazer bênçãos, Deus pode trazer curas, Deus pode trazer prosperidade para o seu povo, mas não seguimos por causa disso, seguimos porque nós cremos que nas palavras, no Evangelho de Cristo, a salvação para a nossa vida. Para muitos, Deus se tornou um talismã, um guru da sorte, um doador de bênçãos. Raquel não olha para o que ela tem. Ela não olha o fato dela ser tão amada por Jacó. Ela olha para o que Lia tem. O ídolo nos torna cegos para as bênçãos presentes. Vou repetir. O ídolo nos torna cegos e murmuradores, porque nós não conseguimos enxergar tudo de bom que Deus já nos deu. Tudo de bom. Nós queremos sempre mais. Lembra? Raquel era bonita, formosa à vista, uma mulher bonita e uma mulher amada, mas uma mulher vazia, porque o coração dela não estava no seu Senhor. O ídolo nos torna cegos para as bênçãos que Deus já nos deu. O que Deus já te deu, meu irmão? O que Deus já te deu, minha irmã? Olha para trás, olha para a sua vida, olha para tudo quanto Deus já te deu, sem que você merecesse. O que é que você tem dito que se não tiver você morre? O que é que você tem dito que se você não tiver você não é feliz? Se a sua felicidade depende de um cargo, de um cônjuge, de um filho, de uma conta bancária, você criou um ídolo no seu coração. E não tem nada errado em desejar essas coisas, como não há nada de errado em uma mulher desejar ter um filho. O problema de Raquel é que ela coloca isso como algo acima do Senhor. Ídolos transformam o eu quero em eu preciso. Ídolos transformam o desejo de comer aquele pedaço de carne tão bom em um oxigênio. Ídolos transformam o eu quero em eu preciso, eu desejo, a ponto de eu brigar por aquilo tanto. Ídolos transformam a carne da vida que desejamos aqui em oxigênio do qual depende a nossa sobrevivência. O que você tem desejado tanto, a ponto de dizer eu não sou feliz se Deus não me der isso? Nós vimos que os ídolos revelam as reais motivações pecaminosas do nosso coração. No caso de Raquel era inveja, ciúmes, desejo de ter algo que a fizesse feliz, espírito de competição. Mas tem uma outra coisa que os ídolos também fazem quando dominam o nosso coração. Quando os ídolos dominam o coração, o misticismo e as trocas idólatras assumem o controle. Eu vou repetir. Quando os ídolos dominam o nosso coração, o misticismo e as trocas idólatras assumem o controle. O texto diz, a partir do verso 14 e 15, que nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Não sei se você sabe ou já pesquisou o que é isso. A mandrágora é uma planta da família das solanáceas, das batatas. É uma batata, uma forma. Ela cresce ali no mesmo forma, ela é nativa daquela região. Ela possui folhas largas que crescem ali rente ao chão, bem parecido até com batata mesmo. Seu fruto é amarelado, parecido com uma maçã, um tomate. E a sua raiz tinha um aspecto de
Muitas vezes, você já viu uma tomate assim que começa a ficar, uma tomate não, uma batata, que às vezes você colhe assim, ela está cheia tem a batata central e cheia de ramificações. A raiz das mandrágoras, elas muitas vezes se pareciam com uma figura humana. Então criou-se ali uma cultura, uma ideia de que mandrágoras, elas aumentavam a fertilidade ou resolviam o problema da fertilidade. Acreditava-se que aumentava o desejo sexual e que ajudava na concepção. Elas eram vistas como amuletos da fertilidade. E Raquel caiu nesse conto. Essas maçãs do amor, como eram conhecidas naqueles dias, ela fazia na cabeça de muitos com que a mulher gerasse filhos. E lembra, Raquel agora tinha um desejo dominante, ela era capaz de tudo para obter o tão sonhado desejo de ter filhos. E vocês sabem o que é que ela faz? Em um dia, quando Rúben vem com essas mandrágoras para dar para sua mãe, ele traz para Lia. Então Raquel diz a Lia: me dê algumas das mandrágoras que seu filho trouxe. Aí Lia responde: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? E então Raquel propõe o seguinte: ele poderá ter relações com você essa noite, em troca das mandrágoras. Quando os nossos corações, irmãos, passam a ser dominados por ídolos, nós perdemos a noção do que Deus é capaz de fazer em nossa vida. Nós queremos controlar tudo e agimos deixando Deus de fora da equação. Quem é responsável, soberanamente falando, por uma mulher ter filhos? Deus. Sabe o que é que Raquel passa a crer? Mandrágoras vão resolver meu problema. Já que Deus não está resolvendo, nós começamos a trocar Deus por outras coisas. Raquel troca o seu esposo por mandrágoras. Ela diz: essa noite Jacó pode dormir com você, fique com Jacó, eu fico com as mandrágoras. Ora, ela troca a concepção natural e óbvia por algo que ela criou na mente, uma superstição. Do que você é capaz para conseguir aquilo que tanto quer? Queridos, nós muitas vezes nos tornamos como crianças que querem algo. Esses dias, e o meu ponto aqui é que, quando o nosso coração está dominado por ídolos, ele começa a estabelecer relacionamentos de trocas. Esses dias, Manuzinha, minha pequena, chegou e disse: papai, me dá teu celular. Eu disse: não, agora não. Mas papai, eu quero tanto. E ela disse: eu preciso do seu celular. Mas por que você precisa do meu celular? Porque eu preciso ver um joguinho agora. Eu disse: não, papai não vai te dar. E ela então começou a estabelecer o relacionamento de troca. Eu quero tanto que começo a negociar. E ela disse: papai, eu fiz tudo o que você me pediu. Eu levei o copo para a pia. E ela foi dizendo: eu apaguei a luz do quarto agorinha que o senhor pediu. Então, se eu fiz tudo isso, papai, eu mereço o celular. Não é isso que muitas vezes a gente faz com Deus? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, Senhor, então eu mereço. Nós começamos a estabelecer relacionamento de troca. Raquel fez isso. Ela estabelece um relacionamento de troca. Cuidado, irmãos, com a ajudinha que nós queremos dar para Deus. Raquel, pela segunda vez, começa a querer ajudar Deus. A primeira foi Bila. E agora é as mandrágoras. Já que Deus não está resolvendo, eu vou para a superstição. Eu vou para o misticismo. As mandrágoras vão resolver o meu problema. E ela começa pela segunda vez
a querer ajudar Deus. A ironia bíblica, aqui tem uma ironia profunda e teológica. Raquel consegue as mandrágoras, o recurso humano, místico, mas adivinha quem engravidou? Quem? Lia. Raquel ficou com as mandrágoras, usou as mandrágoras, mas quem engravidou foi Lia. É Lia quem engravida imediatamente após aquele acordo, sem o uso de plantas. O texto afirma então explicitamente: ouviu Deus a Lia e ela concebeu. Esse é um dos primeiros registros bíblicos, irmãos, do confronto que nós vivemos entre confiar em Deus ou confiar em amuletos, em superstições. E pensa num bicho que gosta de superstição, é gente. Pensa no segundo, é crente. Parece que muitos de nós saiu do romanismo, mas o romanismo não saiu de nós. E o nosso coração vai sendo enganado por amuletos, por superstições. E é muito triste que o povo de Deus começa a ser enganado por objeto sagrado. Isso não vem de hoje. Séculos de igreja, o povo de Deus é exposto a objetos sagrados como forma de transformar algo que você quer em algo que você possa conquistar por meio daquele objeto e não por meio de Deus. Ídolos são usados em muitas igrejas como forma de materialização da fé. Ah, irmão, isso não é de hoje, isso é antigo, ó. Isso é velho. Raquel, quando vê as mandrágoras colhidas por Rúben, age sob a ótica da lógica do misticismo, a crença de que um objeto possui o poder para mudar a realidade espiritual ou biológica. Já viu isso em algum momento? Já viu isso em alguma igreja? Já viu alguém expondo isso? É só o que a gente vê. Use o objeto sagrado que ele resolve o seu problema. E então nós deixamos Deus de fora, porque agora o objeto sagrado tem na nossa concepção algo ou o poder maior do que Deus. Nós precisamos de algo físico como uma espécie de materialização da fé. Raquel abre mão de uma noite com o seu marido, que era o meio natural da concepção, para possuir as plantas, o meio místico. Hoje, irmãos, existe uma cultura moderna, ou existe uma teologia moderna, errada, falsa, mentirosa, que busca o ponto e o ensino de objetos de ponto de contato. São as mandrágoras modernas. As mandrágoras modernas só ilustram e mostram o como muitas vezes o coração do povo está voltado para um desejo idólatra e não por Deus. Quer exemplos? Vamos lá. Lenço ungido, água especial, vassoura ungida, amuleto ungido, amuleto de proteção, pedido escrito dentro de uma caixa de oração, como se a gente escrevesse Deus vê, e a gente falando Deus não vê, porque a gente precisa materializar o pedido para Deus ouvir. Fogueira santa, copo d'água ungido em cima da televisão. Por quê? Porque esses estão ensinando que a eficácia da fé está ligada à posse de um item material. Eu tenho que materializar a fé por meio desses objetos sagrados. Isso é misticismo religioso. E o misticismo religioso expõe apenas um coração idólatra. Quer ver outro exemplo? Segura aí. As pessoas acham que se a gente subir no monte, Deus vai escutar nossas orações mais fácil.
Pastor, é errado subir no monte para orar? Não. Você pode orar no monte, você pode orar na praia, você pode orar na beira do rio, você pode orar na igreja, você pode orar onde você quiser. O que eu estou pontuando é a forma que colocam os elementos físicos como figuras para que a gente alcance a bênção de Deus. Outro dia um irmão perguntou se eu ia para o monte. Eu digo, nem me chame. Por quê, pastor? Porque se eu for, eu subo menos crente. Não, eu desço, melhor dizendo, menos crente. Por quê, pastor? Eu disse, porque no monte, vocês sobem à noite. À noite tem mosquito. Eu aprendi a falar mosquito, do jeito que vocês falam. Está cheio de mosquito. Está cheio de bicho lá e eu sou alérgico. Então quando os mosquitos começarem a me picar, eu vou começar a me bater. Eu vou começar a matar. E eu vou perder minha paz, eu não vou conseguir orar, eu vou descer menos crente do que eu fui. E eu vou começar a amaldiçoar os mosquitos, amaldiçoar o lugar. Então eu não vou, não me chame. Você quer ir? Vá, não tem problema. Não é pecado. O que é pecado é você, ou o que é errado, melhor dizendo, é você achar que o monte é um lugar sagrado onde Deus vai escutar melhor as suas orações. Quem disse isso, irmãos? Pastor, mas Jesus subia no monte. Jesus também andava sobre as águas. Anda para tu ver. Jesus subia no monte, mas naquele tempo não tinha igreja. Muitas vezes Jesus subia no monte e às vezes subia sozinho ou com poucos discípulos. Naquele tempo não tinha máquina fotográfica, mas eu tenho certeza que Jesus, se tivesse, ele não ficava tirando foto, fazendo vídeo e postando em rede social. Sabe por quê? Porque Jesus disse, quando você quiser falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Mas nós queremos materialização, onde o monte é mais importante do que o ambiente do quarto. Afinal, no monte as pessoas nos veem. No monte eu posso tirar fotos e postar. Pergunta, você já viu alguém postando uma foto dentro do seu quarto orando de joelho? Responda para mim se você já viu. Eu nunca vi. Por que a gente faz questão de fazer essas coisas? Materialização ou apontamento de um suposto lugar ou de um suposto item como um objeto sagrado para materializar a nossa fé. E o que muitas igrejas propõem é exatamente isso. Uma volta à idolatria moderna. Irmãos, o que muitas igrejas estão fazendo e ensinando é idolatria moderna. Eu vou repetir. O que muitas igrejas estão fazendo e ensinando é idolatria moderna. O que a idolatria antiga fazia? Se dobre, se ajoelhe diante dessas estátuas para você materializar a sua fé e mostrar como você crê. O que essas igrejas fazem hoje? Materializem a fé de vocês nesses objetos para que realmente vocês sejam abençoados. Idolatria moderna. Idolatria moderna. E muitos pastores e pregadores que apoiam esse tipo de coisas estão agindo como idólatras e enganando o povo de Deus. Não caia nisso. Nossas bênçãos e respostas vêm de Deus. O ponto crucial da narrativa é que as mandrágoras falharam para Raquel, mas a oração funcionou para Lia. Raquel falha, porque ela obteve o que achava que lhe traria o filho, mas continuou estéril por anos. O amuleto não funcionou. Esse fim de ano o que eu mais vi foi igrejas postando assim: venha para o mês profético, para a semana profética, para você mudar o seu ano. Ano passado fizeram as mesmas coisas, e 5 anos atrás fizeram também, e há 10 anos fizeram também. Pergunto, mudou? A resposta você sabe. Sabe por quê?
porque amuleto moderno não resolve a situação. O texto diz: Deus ouviu Lia e ela concebeu. Poder não reside no elemento criado, mas no Criador. O misticismo tenta domesticar o poder de Deus através dessas coisas criadas, enquanto a fé se submete à vontade de Deus através da oração. Qual é o caminho então, pastor? Ore, confie no Senhor. Cuidado com essa teologia da barganha. O acordo entre Raquel e Lia foi uma transação comercial. Raquel vendeu a presença de Jacó em troca de plantas. E esse espírito de barganha é a essência do misticismo religioso. Se eu fizer o ritual X, ou usar o objeto Y, Deus é obrigado a me abençoar. É uma tentativa de controle. Por isso revela um coração idólatra. O que a idolatria faz? Eu controlo, de alguma forma, esse Deus que eu mesmo me ajoelho diante dele. A idolatria moderna tem essa faceta. Ora, eu faço quantas campanhas eu precisar. E na teoria, Deus tem que se submeter, afinal de contas, eu estou me sacrificando. Mas a fé cristã é diferente. É confiança e entrega. Quando Raquel finalmente engravidou, o texto enfatiza que lembrou-se Deus de Raquel. Não foram as mandrágoras que amadureceram ou fizeram efeito. Foi o tempo de Deus e a sua misericórdia que se manifestaram. Queridos, rejeite os amuletos modernos. Você não precisa deles. Qualquer objeto que se torne necessário para que a bênção ocorra, está se tornando um ídolo místico. A resposta de Deus para aquela mulher veio quando ela ouviu. Misticismo é impessoal. O cristianismo é relacional. É eu com Deus. Você precisa lembrar da soberania do nosso Deus. Precisamos aceitar que Deus não pode ser manipulado por rituais. Ele age segundo o seu propósito, com vista na vida dos crentes. Eu vou repetir. Deus não pode ser manipulado por rituais. Ele age segundo o seu propósito. O misticismo é a tentativa de manipular o divino para obter o que o seu coração, dominado por ídolo, tanto quer. Você tem buscado mandrágoras modernas? Ah, pastor, eu preciso do meu copo d'água em cima da televisão enquanto R.R. Soares ora. Você não entendeu nada de cristianismo. Isso não é fé. Ah, pastor, eu faço meu votozinho lá. Quando o missionário estende a mão, eu faço. Ah, pastor, eu entro nessas campanhas. Você não entendeu nada. Evangelho não é troca. Evangelho não é essa troca de favores. Campanhas de prosperidade, busca por palavras proféticas que apenas massageiam o ego, rituais legalistas para forçar a mão de Deus, são sinais de um coração que confia mais no método do que no mestre. Eu confio mais no potencial do suposto apóstolo, eu confio muito mais naquela materialização do suposto objeto sagrado, eu confio muito mais nisso do que no meu Deus. Você está usando mandrágoras modernas, e talvez o seu coração esteja sendo tomado por ídolos, como desses falsos mestres estão. Que Deus nos livre da idolatria nos nossos corações, irmãos. Que Deus nos livre dos rituais modernos, que não têm efeito nenhum para alcançar a graça de Deus. Nenhum, pastor, não ajuda em nada. Mas não dá, pastor, para a gente abrir uma exceçãozinha, não dá. Nós não precisamos de rituais,
porque o único ritual exigido por Deus para derramar a sua graça sobre o seu povo foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O único ritual aceito por Deus. E buscar a graça de Deus no sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa vida. O resto é ritualismo moderno. O resto é idolatria moderna. O resto é manipulação, é misticismo religioso, travestido de fé. Não caia nisso. Olhe para o teu coração e diga: Senhor, quebra os ídolos do meu coração e não permita que ele seja dominado por nenhum deles. Vamos ficar de pé?